Olá, operadores do direito, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de conteúdo desse canal, Ius Populi, que está começando hoje. Hoje em dia, começar no YouTube é difícil, né? A gente já tem um monte de criadores de conteúdo bem estabelecidos, né? Então, se vocês gostarem do conteúdo, por favor, compartilhe para dar um início aqui para mim. Eu agradeço. Se puder, dê seu like, faça seu comentário, que também ajuda a plataforma aí a impulsionar o meu canal para outras pessoas. Então, vamos lá. O primeiro assunto que eu vou trazer aqui vai ser uma pequena série de vídeos introdutórios sobre o direito, explicando alguns conceitos básicos para vocês entenderem melhor. Então, vamos começar. Então, o que é direito? Sem ficar aqui entrando em conceitos técnicos, vamos pensar aqui um exemplo. Você aqui num grupo no WhatsApp do seu condomínio. A sua preocupação é criar um espaço para os moradores discutirem ali os problemas do dia a dia. De repente, o grupo começa a ficar cheio de pessoas, falando de time de futebol, mandando meme político, o que gera briga, textão e etc. Vocês já devem conhecer essa história ao longo texto, né? Pois bem, você como administrador do grupo resolve criar regras do grupo e limitar o que pode ou não ser falado ali. Você acabou de criar uma lei. É uma lei interna, mas é uma lei, ok? O direito nasceu assim, numa necessidade parecida. Se ficar aqui preso em definição, a gente pode dizer que o direito nasceu desde que os primeiros grupos de pessoas fizeram regras para poder viver juntos. Por mais absurdo que possa parecer hoje, o conceito de vida, respeito e propriedade simplesmente não existia antes das leis. As coisas das pessoas, elas não tinham uma regulamentação específica para nada. As pessoas simplesmente agiam como qualquer outro grupo de animais. Elas viviam isoladas, protegendo seu território ou em pequenos grupos, né? Que a gente, seres humanos, eles sempre foram animais sociais. Conforme o ser humano vai mudando e passando a viver com grupos maiores, a coisa foi se complicando. As pessoas começaram a ter cada uma função, então tinha quem construía casas, outro que plantava, outro que caçava, e tinha um chefe da tribo que normalmente organizava tudo. O problema é que esse chefe, normalmente, ele fazia o que ele queria, né, de acordo com as suas convicções. E se ele fizesse algo que alguém não gostava, esse alguém ou matava o chefe ou abaixava a bola, né? Então você tinha sempre esse embate, né, entre populações. Você não sabia o que seria uma norma justa ou injusta, né? A justiça normalmente estava de acordo com o pensamento do chefe, né? Ou ainda a gente tinha alguns outros conflitos, né? Quando tinha um conflito, você tinha qualquer pequeno problema, podia servir de desculpa aí para alguém agir de uma forma agressiva. Então você não tinha também uma definição do que era proporcionalidade, né? Então se você tinha lá um desafeto, você podia usar aquilo como desculpa e agir como vingança, matando aquela pessoa e falar que seria proporcional. E não tinha uma regra específica que poderia limitar isso daí para as pessoas. Um dos grandes, assim, um dos maiores exemplos de colocação de uma regra para uma sociedade, lógico, já existiam antes outras normas, tá? Foi feita por um rei chamado Hammurabi, no século 18 a.C. Isso daí foi mais ou menos uns 4.000 anos atrás, né? Então vocês têm que colocar isso na cabeça, é muito tempo. Ele vivia numa região próxima do que é hoje o Irã, e lá ele fez um código de leis, né? Várias regras escritas, dessa vez foram realmente escritas, que foi conhecido como Código de Hammurabi. Esse código ficou registrado em pedra, ele ficava em praça pública e ele ficava ali no meio da cidade com algumas leis básicas que deviam ser seguidas por todos, inclusive pelo próprio rei. Isso daí era muito interessante porque, estando tudo escrito, o povo concordando com essa lei, não havia dúvidas de como as coisas poderiam ser feitas em caso de algum conflito. Então, dentre as normas do Código de Hammurabi estava, né, uma conhecida lei já na época, que era a Lei de Talião, que a gente consegue encontrar até mesmo na Bíblia, né, que é aquela parte do olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, o que essa lei tentava definir era limites para cada situação, naquilo que fosse proporcional ao problema. E olha que interessante, gente, a gente pode olhar para o olho por olho, dente por dente e parar para pensar e falar assim, nossa, mas isso é muito barbárie, você ter que, quem matou pode matar, quem sofreu, né, uma morte em família pode matar como vingança e tudo, mas não existia uma proporcionalidade até então. Então, definir uma proporcionalidade específica era algo que fazia muito sentido para a época. Vou dar alguns exemplos aqui de proporcionalidade que foram definidas pela lei. Se um construtor fizesse uma casa, mas essa caísse e matasse o dono, o construtor devia ser morto. Se alguém furtasse algo, deveria pagar 10 vezes o que roubou, ou seria morto.
se alguém fosse roubado, mas não pegassem o criminoso, o governo deveria pagar uma indenização do valor roubado. Ou seja, o governo também era responsável pelo bem-estar da população. Eu vou deixar aqui na descrição um PDF que vocês vão poder acompanhar todo o Código de Hammurabi para vocês poderem ler, se vocês tiverem interesse, tá em português, tá? Podem ler lá. Então, vocês têm que entender que isso tudo era questão de limites razoáveis, para que a vítima não ficasse na mão, nem que a punição fosse absurda, como por exemplo, sei lá, a casa caísse, morresse uma das pessoas, né, morresse o dono da casa, aí o resto da família fosse lá e resolvesse matar a família inteira do construtor. Esses são os limites que podem parecer absurdos hoje em dia, mas eles eram muito interessantes na época. Então, desde então, o direito só foi ficando cada vez melhor, mais complexo, e ele foi abrangendo cada vez mais as normas sociais e as coisas que a gente estava fazendo na nossa sociedade. Hoje no Brasil a gente tem um conjunto de leis que regula absolutamente tudo, desde o seu direito a nascer, a viver, a ter as suas propriedades e até morrer, e deixar esses bens para os seus filhos e parentes, né? Ou quem você quiser, se você quiser fazer um testamento, coisa do tipo. Então é para isso que serve o direito, é um conjunto de regras que definem a vida de seres humanos e daqueles que nos rodeiam em sociedade. E disso, para não deixar o vídeo enorme, eu vou terminar por aqui. Eu vou tentar fazer para vocês no próximo vídeo, da forma também bem simples, bem rapidinha, como funcionam as nossas leis aqui no Brasil, qual é a estrutura delas, e espero poder explicar para vocês de uma forma simples. Se vocês estiverem gostando ou não gostando, por favor, deixa seu like, ou seu dislike também, não tem problema, seu comentário, tá bom? É uma grande ajuda num canal que acabou de começar. E mais uma vez, eu sou Tício, o Causídico. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.